E após a vitória sobre o Cerro Porteño, o Palmeiras já inicia aí a preparação para o clássico contra o Corinthians, clássico que vai acontecer neste sábado pelo Campeonato Brasileiro 2025. Na foto você vê aí Paulinho e Marcos Rocha seguem em transição física e o Palmeiras inicia a preparação para o clássico contra o Corinthians. Nesse vídeo aí vamos trazer o Veloso não, né? O Souza, o Neto e outros comentaristas ali falando do Palmeiras e do Corinthians, já prevendo aí o clássico deste domingo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e depois eu volto para trazer mais notícias atualizadas do Palmeiras. Você já tinha o... Não, era a final do Paulista. Eu sei. Aí ele já ele tinha... tá diferente. E realmente ele vai estar. Cara, no não. Paulista do Na ano que primeira vem. rodada do ano que Na vem. primeira rodada ele não joga. Sim. Se ele tiver aí, né? Espero que não esteja. Cara, se não é o Hugo Souza, ele não continuava. E no jogo agora, o último jogo agora, contra a equipe do Ele ia fazer América um de contra. Cali, o cara dá um chute pra cima, volta andando, o cara faz o gol e ele ainda dá condições O do cara Ele tem uma impedimento. bigorna. A chuteira dele tem uma bigorna. Tá de brincadeira. Vamos lá, então. Tem esse time aí. Vamos lá, coloca aí pra mim, em relação ao Palmeiras que jogou ontem, qual a ideia do time que jogou ontem e do time que enfrenta o Corinthians sábado na Arena Barueri? Provavelmente... Que é da Leila, né? É dela. 35 anos, né? Isso. Provavelmente ele deve vir com força máxima. Ele não ganhou ainda, isso é muito chato, conhecendo bem o Abel. O Abel está com o Corinthians engasgado, vai querer entrar com o time, independente se quem jogou o jogo todo ontem ou não, ele vai com o que tem de força máxima, porque é um clássico, né? Ele sabe que uma derrota de novo para o Corinthians vai trazer mais pressão para ele. Acontece nada para ele, Souza. Acontece pressão. Para ele, não. Não acontece. Ontem ele falou que foi o que mais atingiu psicologicamente ele como treinador. Tudo né? bem, ele vai ficar sentido. Você tem razão. Mas não vai acontecer nada com o treinador. Porque ele tem crédito, e muito crédito, e nem vai acontecer nada com o Emiliano e com o Ramon Dias. Diferentemente se o Corinthians perdesse para o Palmeiras na final. Nem Emiliano, nem Ramon Dias continuaria no Corinthians. Há uma diferença. Mas para um time que está jogando mal, uma derrota num clássico, aí... Perdeu o título. Pesa bastante. Em 2 jogos perdeu o exatamente. título. O brasileiro são 38 rodadas. Ele conseguiu, na Arena Barueri, ano passado, empatar com o Corinthians Um a menos. com 2 a menos. Dois o a zagueiro menos. foi pro gol. Foi porque o o Gustavo monte de Henrique. largatixa lá, quando joga com o Corinthians, ele pipoca. O Everton, que é o Everton. Tomou o gol lá do Rodrigo Souza. Todos os gols que ele tomou contra o Garro, no Palmeiras, final do- todos foram frango. Todos. Todos foram frango. Todos ele falhou. Diga-se de passagem. É o seguinte, qual a ideia em relação ao Corinthians, se tiver o time, hein? Hugo, Mateuzinho, Félix... Não, Félix Torres não, cara, meu Deus do céu. André Félix Ramalho. Torres e o André Ramalho e vai jogar o Angeleri. Se não jogar, Matheus Bidu. Aí você tem Ranielli, que para mim é um dos melhores jogadores do Corinthians, José Martínez, aí você tem o Carrilho, Carrilho joga demais, cara. Tá louco. Romero, Memphis Yuri. e o Roberto. Qual a ideia desse time para enfrentar o Palmeiras, que precisa, de uma certa maneira, voltar a jogar bem? Porque qual foi a última partida que o Palmeiras jogou bem? Você lembra, Paulo do Vale? Nossa, Não lembra? Fala. não lembro. Lembra? Não Você lembra? Paulista, São Bernardo. 3-0. Verdade. 2 gols do Estevão e 1 do Flaco Lopes. A última vez que o Palmeiras jogou bem, nadou, passeou, arrebentou, foi contra o São Bernardo. Quem foi campeão? O Corinthians. Mas o que não quer dizer nada. Nesse jogo do Corinthians, se o Corinthians jogar com esse time titular, há um problema pro Palmeiras ou não para você, Souza? Opa, com certeza. O Corinthians hoje, sem sombra de dúvida, joga melhor do que o Palmeiras. Isso aí é só você ver o Campeonato Paulista, ver quem foi campeão e ver o retrospecto do próprio Ramon. O Ramon não perdeu ainda para o Abel, isso incomoda o Abel. O Abel mesmo falou na sua entrevista. Agora, uma derrota traz uma pressão muito grande para o lado do Palmeiras. Independente se ele tem crédito ou não, vai trazer uma pressão enorme, porque o torcedor não... O torcedor cobra. A gente já viu ontem o torcedor vaiando. Não, o Palmeiras já vem sendo vaiado há um bom tempo, certo, gente? Há um bom tempo.
É só você ver o Serdã, que é o presidente da Mancha, que vai ter 30 anos agora a Mancha. Parabéns aí, Serdã. Eu acompanho o Serdã no Instagram dele. Não teve, nos últimos 10 jogos, um jogo que não tenha sido cobrado pelo presidente da Mancha. E que não tenha sido cobrado pela torcida. Por quê, Decilo? Porque não está jogando bem. Os resultados até vêm acontecendo. O Mas Palmeiras... desculpa, mas o Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, também não jogou bem e ganhava. Sim. Lembra quando a gente falava aqui? Cara, eles não jogam bem, mas eles ganham de 1-0. Não, Pô, tá 1-0 pro adversário. Eles empatam o jogo. Não, e os gols nos acabou acréscimos? isso. E os gols nos acréscimos? Isso, acabou Então, isso. o que tem sustentado ainda é isso. Mas por que isso, você acha? Porque mudaram alguns jogadores, né? Ah. Teve bastante mudança de jogador. Tem o desgaste natural do tempo. O tempo é implacável, não é? É muito tempo do Abel. E aquele discurso, uma hora, eu acho que o grupo já não começa a ouvir mais com aquela atenção, sabe? Aquela motivação, a cabeça fria, o coração quente, aquele agora, jeitão dele. Agora tá tudo frio. Chega uma hora, cara, que você precisa de algo mais para convencer os caras. Paulo do Vale. E eu acho que ele não está conseguindo. Qual que é a sua ideia? Hoje existe uma ruptura, né, entre a torcida do Palmeiras. Antes existia só com a diretoria e não com o time. Hoje existe talvez Os dois. com as duas frentes, né? Verdade. Então, assim, o torcedor que vaiava a Leila não vaiava o time. Hoje o torcedor também vai o time porque ele está muito ancorado ali ao desempenho, né? Ontem a reação do Richard Rios, que é uma reação ignorante ali na hora, né? Ainda mais sendo ele o autor do gol da vitória e a gente falar de uma reação do jogador que manda a própria torcida calar a boca, mas reflete o momento entre Palmeiras e torcida. Instável, completamente instável. Tanto que o peso de você ter um clássico em Barueri hoje não é tão grande. Não. Eu vou dizer o que eu penso. E eu faço muitos jogos do Palmeiras. Né? Rafael Veiga não é o mesmo. Marcos Rocha não é o mesmo. Gustavo Gomes não é o mesmo. O Everton não é o mesmo. Piquerez não é o mesmo. Aí eu contrato Felipe Anderson, não joga nada. Vitor Roque não fez um gol. Facundo Torres não faz gol. Vou dar um exemplo. Quando o Rony era reserva, ele entrava e fazia gol. Aí, isso é fato. Não é só o que eu penso, isso é fato. Aí, você tem o jogador que foi contratado que por 150 milhões não joga, que é o Paulinho. Certo? E tem um grande erro aí. O esquema tático dele, quando ele se desespera, o Abel, que é isso que o Corinthians faz com ele. Sabe o que o Corinthians faz com o Abel, com o Palmeiras? Eu fico quietinho, eu sou o time pequeno, né? Não que o Corinthians seja pequeno, porque o Corinthians é muito maior do que o Palmeiras, 10 vezes mais, só vê o número de torcedor, só vê o número de pessoas que vão no estádio, só vê quem é campeão do mundo. 2 títulos mundial o Corinthians tem, Palmeiras não tem nenhum. Aí, o que o Corinthians fez com o Emiliano? Vamos ficar quietinho, deixa eles vir. A hora que a gente fizer um gol com o Tuca, aí a gente dá o bote e voltamos de novo. O que acontece com o Palmeiras? Ele muda tudo. Ele faz uma salada de fruta, não tem mais o esquema, não tem mais o foco. Tudo aquilo que tinha com o Rony, que tinha com Zé Rafael. Até o Dudu, o Dudu. Esse foco era dos jogadores, que entendiam o que o cara queria. Hoje, ele não consegue dar foco para Facundo. Vamos lá. Quantos jogos o Facundo esse perna aí, esse jogadorzinho, o que ele fez no Palmeiras? Emiliano Dias, quanto que ele representa? Vitor Roque, o que ele fez? Felipe Anderson, o que ele fez? É muita mudança, né, Neto? Não, mas os caras também não jogaram. É mudança. Tá aí, ó. O problema todo... 0 gols, 0 assistência, 7 jogos. 500 minutos, 8 finalizações. Mas ele teve 2 grandes... Ele teve um pênalti que ele sofreu lá contra o São Paulo. Não foi pênalti, foi um absurdo. Tô brincando, pô. O problema todo é que, assim, o Abel achou e passou para a imprensa e para a torcida... Desculpa, Souza. Estava na minha cabeça aqui. Todos os jogadores que eu falei, o Rony que ele colocou de centroavante, o Zé Rafael que ele colocou de primeiro volante, o Rafael Veiga que ele veio por dentro, o Flávio Lopes do Paulista que fez gol pra caramba, o Marcos Rocha que jogava pra caramba, o Gustavo Gomes que fazia gol pra caramba. O Gustavo Gomes caiu muito. Não, mas todos esses jogadores jogaram com ele. Quando ele deixou esses jogadores e os outros que vieram,
os outros que não conseguem jogar. E ele não consegue tirar dos outros. E o problema todo é que a entrevista dele quando ganha uma e quando perde é outra. Quando ganha, ele não fala nada do time. Aí quando perde ele fala bem assim, não, a gente está fazendo uma reformulação. Por que não falou antes? Porque o problema que parecia antes, que ele passava pra gente aqui, era que era o centroavante. Eu nem sei se esse rapaz vai fazer tantos gols. Falta o 9. Falta o 9. O 9 chegou, o problema continua ainda. Isso. Falta o atacante aí. Já chegou. E o problema continua ainda. O problema é que a criação do Palmeiras hoje, você viu o Palmeiras jogando, com todo o respeito que eu tenho o Abel e o time do Palmeiras, é horrível. Você quebra a bola pra frente ou a bola não esteve. Só tem essa jogada. Vamos lá, então. Pra você... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que venceu o Cerro Porteño por 1-0, gol do Richard Rios, e agora foca as atenções no Corinthians. Deixa eu trazer aqui notícias atualizadas do Verdão. Primeira notícia é em relação ao clássico, né? Ingressos à venda no site. Os ingressos estão em andamento, sócios torcedores tiveram prioridade na aquisição e a comercialização para o público geral começou na quinta-feira, dia 10. No caso, hoje, né? Os ingressos estão disponíveis exclusivamente online pelo site oficial do Palmeiras. Então tá aí os ingressos sendo vendidos para o clássico do sábado. Preparação das equipes. O Palmeiras vem de uma vitória por 1-0 sobre o Cerro Porteño pela Libertadores, com destaque para a atuação do Felipe Anderson. Já o Corinthians enfrenta preocupações defensivas. Então tá aí a preparação do Verdão para o clássico e o Felipe Anderson sendo elogiado aí pela partida que fez ontem. Copa do Brasil agora, pessoal. O Palmeiras enfrenta o Ceará na terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio realizado nesta quarta-feira definiu que o Palmeiras enfrentará o CSA na terceira fase da Copa do Brasil. As datas e horários dos confrontos ainda serão confirmados pela CBF. Então tá aí, o Palmeiras vai pegar um adversário forte. O Ceará, que é da primeira divisão, muito forte lá no Castelão. Então, o Palmeiras precisa aí se preparar bem para esse duelo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.